boa noite, você ouvinte. Aí nessa noite de domingo em que estamos aqui confortavelmente gravando, eu espero que todos aqui devidamente confortáveis em seus pijamas. Para trazer aqui pela primeira vez, a gente tá fazendo um podcast dividido em duas partes e hoje aqui estamos para avançar nessa nossa saga e quiçá concluir essa conversa que tem sido até agora extremamente divertida, extremamente proveitosa. E antes de... vocês já devem ter adivinhado, quem está voltando aqui talvez, a gente prometeu de fato esse retorno aqui, mas antes de reintroduzir o nosso convidado queridíssimo, eu vou passar a palavra para o Eduardo. Como que você está, Eduardo? Muito boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Vai depender do horário que você está nos ouvindo. Meu nome é Eduardo, eu sou teoricamente o apresentador, apesar de que hoje eu não estou apresentando. E sejam bem-vindos a mais uma ágora muito interessante que faremos aqui, com algumas perguntas. E espero que vocês estejam aproveitando a sua semana ou o seu final de semana. Isso também vai depender do dia que você está ouvindo a gente, né? Extremamente satisfatório ter um apresentador, um participante com complexo de apresentador aí sempre. E muito feliz de ver aqui, Eduardo. E também o queridíssimo frontman do podcast da Pixelpolis, sempre desejado homem aqui no programa, grandíssimo João Vitor, o nosso grande físico da Unicamp. Como que você tá? Opa, que bom, porque todos aqui somos físicos, exceto o Vitão, né? Exceto o Vitão. É geógrafo. Mas, tirando isso, 3 físicos e um geógrafo. O que pode dar errado, né? Tudo. Maravilha. Tudo. E a única correção que eu vou fazer é que o Vitão, segundo o boato do próprio, ele não será físico, mas em breve será físico turista ainda por cima, cara. Então, eu fico na expectativa há muitos anos já de ver um Vitão sarado, estilo The Rock, com essa lustrosa carequinha. E é ele, então, o homem, senhores, o professor, o excelente ser humano que é, o pai Vitor Romero. Como você tá, Vitão? Olá, não vou nem dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, igual o Du falou, porque eu não sei a hora que a galera vai escutar. Então, um olá. Estou muito bem, sobrevivendo ao final de período escolar, nos arrastando aos 3% de bateria, mas a gente está ali, já quase no modo avião, mas sobrevivendo. Gostaria de ressaltar que não vou ser um fisiculturista, apenas para obesidade mórbida, porque assim estou, mas estou quase no grau 2, já estou caindo da escada, né? E vamos que vamos. Projeto mais 50. A ideia é passar do meio século. Passar do peso pesado, né, cara? Olimpíadas chegando, a gente quer outra categoria. E muito bom te ter aqui, Vitão. Apesar de que eu fico ainda com ressalvas, porque você também dizia não ser blogueirinho, e até hoje eu tenho as minhas dúvidas. Mas é maravilha, cara, te trazer aqui. E bom, ouvintes, apenas um pequeno refresco do que a gente tem feito aqui com o nosso queridíssimo convidado Vitão. O mesmo, através das suas redes sociais, em particular com o Instagram, colecionou aí um acervo de questões e perguntinhas dos mais variados temas, das mais variadas vertentes do conhecimento, para a gente trocar uma ideia aqui, aproveitando também tudo isso que o Vitão, as áreas que o Vitão trabalha, que o Vitão tem esse conhecimento, trabalha no dia a dia, a geografia, um pouco a sociologia, o empreendedorismo, enfim, esse cara é demais, o cara não é um pau para toda obra. E para abrir aqui a nossa conversa, temos aqui uma questão do conhecidíssimos Red Pill aí, que muito presentes hoje em dia na nossa sociedade. E o questionamento é o seguinte: será que o amor é necessário? Será que a gente não acha a nossa melhor versão sozinho, apenas? Isso é uma boa questão. Essa ou o Dudu começa? Eu também quero ver o Dudu falar sobre essa aí. Eu especificamente? Sim, cara, você é Red Pill. Eu não sou Red Pill, para com isso. Eu não sei, Pudim é um Murilo que fala isso de mim. É verdade, depois que o Murilo descobriu o que significa Red Pill, ele chama todo mundo de Red Pill. Ele chama de todo mundo, né? Mesmo que não seja, né? Então, cara, é uma questão bem difícil, eu diria. Até porque a gente vai tratar, né,
não apenas sobre se sentir bem consigo mesmo, ao ponto de que você não precisa depender de ninguém, eu diria assim, mas a gente vai falar muito sobre a solitude, né? O ato de, né, no caso, a solidão, né? Estar sozinho. E isso não necessariamente quer dizer que a solidão é algo ruim, mas não necessariamente quer dizer também que a solidão é algo bom. Então, é algo bem difícil de você tratar, até porque, assim, eu pelo menos considero... Eu sou uma pessoa que gosta de companhia, apesar de que eu normalmente fico mais sozinho no meu canto, né? Mas eu diria que se o amor não fosse necessário, tudo aquilo que me envolta, então, por exemplo, todas as outras relações que me envoltam, elas não existiriam, até porque existem diferentes tipos de amores, né? Tem amor de amizade, amor, no caso, amor de relação Romântico, né? romântica, isso mesmo, perdão, era isso mesmo. E tem o amor familiar. Se a gente for falar só sobre o amor, essa palavra, ela é muito geral e não dá pra gente ter um debate, porque é algo muito amplo, é algo muito difícil. E, tipo, ficar sozinho, só na sua, ser um lobo solitário, não necessariamente é bom, sabe? Eu acho que, como a gente é um ser sociável, nós somos seres humanos, a gente depende de uma... Assim, grande parte do tempo a gente depende de uma sociedade para tanto evoluir como pessoas quanto sociedade. Então, eu acho que a melhor versão sozinho e não depender do amor é algo muito difícil, sabe? Mas dá para você conviver em partes com a solidão em alguns momentos, eu diria. Eu não vi na pergunta a ideia de ser solitário, de ser sozinho. Eu entendi que é aquela questão do amor próprio, né? Será que a gente não acha a nossa melhor versão sozinho? Ou seja, eu acho que é a questão do amor próprio. Eu consigo entender dessa forma também a pergunta, né? Então, isso daí é um fato. Eu não tinha interpretado por isso, né? Tá escrito aqui, né? Será que o amor é necessário? Ou será que a gente não acha a nossa melhor versão sozinho apenas, né? Eu pelo menos, eu entenderia nessa questão que ele quis dizer do amor ao próximo ou do auto-amor, né? Que é o amar a si próprio. Mas aí é que tá. Aí eu falei da questão da autossuficiência, né? Que colaria também com o amor próprio, né? Por exemplo, eu tenho amor próprio, então eu não vou depender, por exemplo, de uma aprovação, né, do próximo. Então, isso é algo difícil, eu não sei. Eu não tenho essa... Três tipos de amor, né? O amor ágape, o amor eros e o amor filos. Não sei se vocês lembram disso na filosofia. Sim. Vocês com certeza tiveram isso, né? Não, como bons físicos, provavelmente não lembram. Mas eu lembrava que tinha 3 tipos de amor, e era grego, mas eu não lembro o nome, é isso. Podemos dizer, a cara do João demonstrou, você, cara ouvinte, não tem esse prazer, mas eu me o cara entreguei. do João foi tipo, hã? Mas tem, o amor ágape é muito ligado ao amor platônico, né? Que é aquele amor divino, é a questão sexual e que traz a monogamia, que é outra coisa que a gente pode entrar nesse assunto. Essa é a ideia do amor ágape. Né? É o amor ligado à carne do outro, né? É o desejo, mas ele é carinhoso. Então esse é o amor ágape. O amor eros, ele não necessariamente tem o afeto, mas ele tem o desejo da carne, ele é o prazer. Tanto é que é a origem, a etimologia do erótico, né? Então esse amor eros é aquele que traz o prazer, traz o desejo sexual carnal, mas não necessariamente ele precisa ser monogâmico, pelo contrário, ele trabalha nessa geração, né, poligâmica, uma vez que ele não é necessário de um indivíduo para suprir a sua demanda sentimental. É apenas aquela necessidade do contato, não que você não ame aquilo, né, mas você não ama o indivíduo, necessariamente pelo amor eros. E o amor filos, que é o que você falou, que é o amor fraternal, que é aquela ideia do amor do amigo, o amor do irmão, o amor de família, né? Esse é o amor filos. Aquilo que vocês fazem aqui, em manter o podcast, em trazer conteúdo e falar com a galera, justamente é uma forma de amor, mas o amor filos, né? Aquele amor que você gera sobre um projeto, aquilo sobre uma ideia, a profissão de vocês, o trabalho, todas as relações que você tem, que não seja ela sexual,
ela traz um tipo de sentimento, um prazer. E quando você tem prazer em fazer algo, é o amor. Eu acho que essa é uma das questões mais, teoricamente, mais simples de se responder. Então, quando ele comenta aqui, né, será que o amor ele é necessário? Ele é ultramente necessário. Mas não o amor romantizado, o amor novelístico, o amor platônico, né? A gente não tem que falar de Camões aqui, mas o amor ele é necessário para tudo aquilo que faz, porque o amor te traz prazer, né? E esse prazer não necessariamente, vou repetir, né? Ele não é um prazer sexual, mas ele é uma autossuficiência. Eu estou bem, né? Eu amo aquilo que eu faço. Então eu acho que é uma questão simples da gente refletir em relação que ele é necessário, sim. Agora estar bem, né, consigo mesmo, procurar essa melhor versão, aí sim entra a complexidade. Porque o que você falou, Du, é extremamente importante. O julgamento do outro, né? Aquilo que você faz, mas você gosta também de ter essa retribuição, principalmente por parte daqueles que estão ao seu lado, seja ele no Filos ou no Ágape. Vamos tirar o Eros meio que agora desse diálogo, né? Sim. Mas tanto no amor ágape quanto no amor filos, a gente busca uma aprovação, ou melhor, né, um incentivo. E aí quando a gente faz uma ação e a gente não tem esse incentivo, essa concordância, a gente se sente meio que traído. E a gente esquece da liberdade democrática do indivíduo tem de ressaltar uma opinião diversa do que eu queria. Sim, de rejeitá-lo, né? Sim. Ninguém é obrigado a aceitar, por exemplo. Não aceitar, mas assim, aprovar a sua, por exemplo, aparência ou etc. Mas, por exemplo, o amor eros, e aí a gente pode citar, por exemplo, Hobbes, né, que fala da natureza humana, que eu vou falar depois, mais para frente, na outra pergunta, mas a própria questão dos ciúmes, né? Como a gente se sente ameaçado por outro indivíduo em outra situação, seja ela num relacionamento amoroso, seja ela no trabalho, seja isso na família, como o indivíduo ele é territorialista. Então a gente busca essa aprovação sempre daqueles que a gente gosta, né? E quando a gente gosta do indivíduo e vamos dizer assim, a opinião dessa pessoa importa, é uma forma de amor. Cara, eu também acho até assim, igual, eu acho interessante, Vitão, que você ressaltou como o amor ele se estende para muito do que a gente tem. A gente tem uma visão um pouco hoje em dia, ao mesmo tempo simplificada e talvez de certa forma, como você falou, romantizada do amor, né? Porque, igual você falou, o amor ele se encontra em coisas muito diversas do que, como o Eduardo falou, o amor romântico, né? O amor que, ou como você melhorou a nomenclatura, o amor ágape ou o amor eros, né? Nunca ia lembrar esses nomes, mas tudo bem. Nem eu, muito menos eu. A gente tem uma visualização hoje de amor simplificando ele a relações de afeto, de amor mesmo, de romance, né? Igual o Eduardo falou. E isso, inclusive, vem da forma como a gente retrata. A maioria das... vou falar de certa forma, cultura de massa, né? Você tem os filmes de romance que você... Assim, cara, é muito difícil hoje você achar um filme que não tem algum arco de romance, de relação entre duas pessoas, um casal, enfim. E às vezes você entende o amor que você tem por outras pessoas, ou por... Igual você falou, Vitão, por hobbies, pelo seu trabalho, pelo que for, como com outros nomes, você entende como prazer, mas esse prazer ele é uma forma de amor, ou a gratificação ela é uma forma de amor, e a amizade ela é uma forma de amor, sabe? A gente não tem muito normalizado essa ideia de que, tipo, eu não quero namorar, não tô a fim de namorar, mas não me falta amor, eu amo os meus amigos, eu amo a minha família, e ao mesmo tempo a gente tem muitas, parece que pontos de vista a respeito da desconstrução mesmo, né, das relações entre as pessoas, do que é o amar alguém, do que é você se relacionar romanticamente com uma pessoa, né, e que inclusive eu acho que
que é uma discussão que ela se torna muito mais interessante quando a gente esclarece mais o que é amor, né? E na minha visão, eu concordo com você, Vitão, que o amor ele é extremamente necessário, igual o Eduardo falou também, a gente vive em sociedade e eu acho que o amor, acho que ele... Eu acho que o maior problema é a erotização, Heron. Exato. Involuntariamente a gente precisa de amor, mas a gente precisa entender melhor o que ele é, né? Sim. Por exemplo, eu, enquanto fui seu professor, no momento que eu me despedi de você no 9º ano, e ao longo de tudo eu demonstrei que eu te amava, mas eu verbalizei, te amo. Né? Isso não indica que eu queria transar com você. Exato. Mas é bizarro, parece, não é engraçado, porque quando a gente tem a vergonha de falar, vocês 3 fizeram um ensino médio juntos, vocês se amam, mas quantas vezes vocês verbalizaram? Quantas vezes... Surpreendentemente muitas, cara. E aí é uma questão muito interessante, principalmente na questão masculina, né? Existe uma heteronormatividade onde amar alguém nos torna frágil. Sim, tem essa questão. E essa fragilidade da heteronormatividade que traz à nossa sociedade cada vez mais um distanciamento do que é essa relação simples de amar. Eu posso amar algo, não necessariamente eu preciso amar alguém, né? Eu amo lecionar, mas eu não consigo lecionar se eu não tenho os meus alunos. Então, eu preciso amar os meus alunos para que o lecionar se torne prazerável. E qual é a maior prova que eu posso dizer disso? A aula online. É broxante dar aula online. Eu fico pensando, o cara que é pago para dar aula só EAD, entendeu? Eu queria que esse cara me ensinasse, porque eu não tenho competência para viver nesse mundo 100% digital, na frieza de falar sozinho. Eu hoje, quando eu vejo uma aula no YouTube, eu tenho vontade de bater palma para o cara. Porque, para mim, ele é um artista. Ele é um artista. Porque é frio. Falar sozinho é frio. Não ver pessoas é frio. Sim. Né? Tanto é que a primeira coisa que eu pedi para vocês da outra vez, e que hoje eu nem precisei, foi a relação de vocês ligarem as câmeras. Porque, por mais que a galera que está ouvindo a gente não nos veja, eu sinto essa necessidade. Eu sou humano. Eu amo pessoas. E por amar pessoas, eu gosto de olhar no olho, eu gosto de ver a reação, eu gosto de ver a expressão. Então, a gente banaliza essa palavra amor no sentido totalmente figurado. A gente dá a ela um significado, a gente dá a ela um sentido muito aquém do que ela realmente representa. Então, todas as ações que a gente faz que nos gera prazer, conforto, saciedade sentimental, isso nos traz, sim, nos remete, na realidade, àquilo que a gente ama. Cara, que coisa simples seria se a gente pudesse realmente verbalizar para as pessoas sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de norma social, falar, velho, eu te amo. E isso é uma coisa que às vezes a gente não fala para os nossos irmãos. Isso é uma coisa que às vezes vocês que têm irmãos não falam para as pessoas que moram da parede do lado do seu quarto todos os dias. Né? Quantas vezes a gente esquece de falar isso para uma mãe, para um pai, para uma avó, enfim. E aí fica banalizado, porque ela sabe, ele sabe. Não, não sabe. E se sabe, daí, repete. Você me lembrou um documentário, cara. Você me lembrou um documentário chamado The Mask You Live In, que fala sobre justamente essa questão, como é tratado a masculinidade pelos homens, né? E como isso pode ser algumas coisas que são, tipo, triviais, né? Por exemplo, essa questão do, tipo, amor, né? Como a gente esboça amor pelo outro homem, né? Nós homens. E o quão não só banalizado é essa questão de que o homem não pode amar, ele tem que ser, né, frio, calculista, fortão. Homem não chora. Homem não chora, por exemplo. E isso é uma coisa extremamente triste. E não só isso, depressiva, né? Se não fosse por todas as relações que nós temos, tipo, e pelo pouco de afeto que algumas pessoas têm, às vezes elas não teriam nem sentido para viver, sabe? Às vezes
um pouco de afeto, por mais que seja, assim, não solucione todos problemas daquela pessoa, às vezes isso ameniza a situação, sabe? É uma coisa que eu reparo muito, é justamente, por exemplo, quando um homem vê um outro homem, por exemplo, mal, o jeito que a gente encontra para acalmar essa pessoa, muitas vezes, assim, é estranho, sabe? A gente tenta acalmar, mas de um jeito que, assim, que não faça soar, por exemplo, sei lá, entre aspas, tá, gente? Gay, por exemplo. Como dizem, né? Sabe? Sim, sim, sim. Sem ter que abraçar sem ou... ter que ficar encostando, você fica É. tipo, não, Vamos não, beber. Tipo, vamos beber, sabe? Tipo, Cara, é tão bizarro que até a questão de abraçar as pessoas, sim. né? Então, e vocês mesmo se relacionam com amigos e com outras pessoas do sexo masculino no sentido de abraçar, né? No sentido de dar um beijo no rosto, dar um tapa, sabe, tipo, na cabeça, fazer um carinho, falar, velho, eu te amo. Então, acho que o amor, ele tem essa simbologia. E aí, eu acho que por isso que eu disse que é uma interpretação de amor próprio na complementação da pergunta. Né? Será que a gente não acha a nossa melhor versão sozinho? Eu acho que eu não sei se eu levo isso muito a sério, mas eu acho que, primeiro de tudo, para tudo que a gente faça, a gente tem que estar bem com a gente mesmo. É verdade. Eu sou extremamente egoísta. A palavra seria essa. Eu sou egoísta. Porque se eu não fizer algo que eu goste, que me dá prazer, que eu ame fazer, geralmente eu não faço. E se eu fizer algo que eu não goste, é para alguém. E esse alguém eu amo. Então, o amor que eu sinto pela pessoa é maior do que, vamos dizer assim, o sentimento de não gostar do que eu estou fazendo. Sim. Então, eu acho que isso é importante, eu vejo isso. Então, o amor próprio traz, pelo menos assim, na minha visão, né? Traz na realidade a sensação de, tipo, olha, eu estou fazendo, queria que estivéssemos juntos. Se não estivermos, beleza, porque eu vou fazer do mesmo jeito, porque eu curto fazer. Eu acho que é uma interação, ou uma reflexão interessante entre as pessoas. Porque a maioria das pessoas numa relação, seja ela de amizade, seja ela, né, de um relacionamento amoroso, vamos pegar ali, né, no amor filos, no eros ou no ágape, existe a ideia de saciar a vontade do outro e não necessariamente aquilo te faz bem. E se não te faz bem, eu acredito que você não consiga fazer por muito tempo. E se você fizer, isso seja abusivo. É onde você, na verdade, inibe quem realmente você é. Existe aquela ideia de que a gente nunca pode tirar os nossos defeitos. A gente não sabe qual deles que realmente sustenta a nossa personalidade. Ninguém vai ser perfeito aos olhos dos outros. Né? Ninguém vai satisfazer 100% ao outro. Mas eu acho que ter essa noção de você se sentir bem, é o amor próprio, você tem que gostar de você. Eu acho que já é um grande ponto. E não de aparência, porque isso é outra coisa extremamente esdrúxula na sociedade. Sim. Tem que gostar do seu temperamento. Quem é você? Ah, então o João é sistemático para tal e tal coisa. Então quem é amigo do João, quem ama o João, sabe que o João ele é sistemático assim, 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 acabou. Mas isso não faz do João uma pessoa ruim. O Heron é assistemático, o Heron é isso, o Heron é aquilo. Independente, as pessoas que convivem com o Heron têm a mesma percepção e amam ele da mesma forma. Sabe, não perder essa ideia de querer agradar aos outros. Nós nunca vamos satisfazer todo mundo. Sim. Inclusive isso que você falou, de que às vezes isso me lembra uma coisa que inclusive me lembrou aquela discussão que eu mencionei, né, hoje em dia de questionar o funcionamento das relações românticas das pessoas, né, entre casais. Que muitas vezes, e muitas vezes eu vejo hoje em dia as pessoas associando esse tipo de relação com uma relação de submissão, de certa forma, sabe? Uma relação de um vai estar recebendo carinho e o outro vai estar dando. Um vai estar sendo agradado porque o outro acredita que para ser feliz ele está agradando o outro. E aí que tá, né? Isso, para mim, é um sintoma de relações que no seu
no seu cerne, elas já estão disfuncionais, de certa forma, sabe? Se você... Porque, cara, para mim, acho que a base de qualquer relacionamento é respeito e reciprocidade, sabe? Para qualquer relacionamento saudável. E numa situação assim, é claro que você não vai ter uma relação durável, é claro que você não vai ter uma relação em que realmente ambas as partes estão felizes, porque, sabe, falta parceria, falta você saber balancear, né, o que vale para você, o que vale pro, igual, como você mencionou, o seu amor, digamos assim, egoísta e o amor de vocês dois, sabe, de você e seu parceiro. Mas esse é o ponto, Heron. Você ter noção de que aquilo que você faz para o outro e para você tem que te dar prazer, né? Aí eu já escutei muitas críticas. Falo, não, às vezes você tem que abrir mão de você para fazer pelo outro. Eu falei, mas se eu fizer pelo outro aquilo que não me faz bem, eu vou fazer uma vez para agradar. Mas eu não vou ter prazer. E eu faço muitas coisas para muitas pessoas que eu não gosto. Mas o amor que eu tenho pelas outras pessoas é infinitamente maior do que o meu desgosto pelo que eu estou fazendo. Então, eu vou citar um pensador contemporâneo chamado Mr. Catra. Né? Grande. Finado Catra. Finado. Uma vez ele estava... Eu não lembro qual era o programa, mas o Catra estava falando sobre a poligamia e que nós, seres humanos, somos os únicos seres que constituem família, isso na natureza, que somos monogâmicos, né? E aí ele começou a falar das relações animais, dos leões e do lobo e em algumas aves. E, cara, ele tinha uma visão e eu achei sensacional quando ele diz que por que ele tem que amar uma pessoa só se ele consegue amar várias? Se ele consegue satisfazer em necessidades familiares, de afeto, várias pessoas. E várias pessoas o satisfazem. Por que ele tinha que se dedicar para uma só? E aí a gente entra novamente em uma normalidade social. Não estou dizendo que eu concordo com o Mr. Catra, estou dizendo que o pensamento dele, na visão e com as pessoas que ele convivia, era o correto. E ele era o quê? Um cara que não tinha um pensamento egoísta? Claro que ele tinha. Se uma mulher queria se relacionar com ele e ele falasse assim, não, eu não vou abrir mão das outras, você precisa entender do meu jeito, e a mulher, vamos dizer assim, aceitava, não foi um egoísmo da parte dele? Foi, mas o egoísmo não necessariamente é ruim. Ele foi, na realidade, sincero, ele foi transparente, né? Eu acho que a gente tem que... É outra palavra, né? No caso do egoísmo, às vezes a raiva, a ira também tem um sentido conotativo totalmente endemonizado, né? Ruim, triste, assim como o amor é romantizado demais, o egoísmo, ele traz essa menção de ser algo ruim, e não necessariamente é isso. Então, eu gosto muito dessa forma que o Catra trazia da poligamia, que era o amor eros. Ele não teve um ágape por ninguém, ele não foi platônico, ele não sentiu o que Camões sentiu, mas ele sentiu amor eros, ele tinha desejos, ele tinha prazer, e não necessariamente ele era uma pessoa ruim. Exato. E outra coisa, não necessariamente, eu vou fazer apenas só um disclaimer aqui, que hoje em dia parece que existe até uma certa, vou chamar assim carinhosamente, de uma guerra fria do amor, tá ligado? O que é o amor certo? Se você tem que ter parceiro, se você não pode ter parceiro, se você tem que ser poligâmico. E uma coisa não faz ser melhor que a outra. Amor é entre a pessoa e quem for, sabe? Ou o que for. E é isso, tá ligado? Não tem uma certo definição ou errado. Exato, muito precisa do que é, sabe? Afinal, é um conceito muito amplo, né? Tem várias versões. E sobre isso que você tinha dito do Catra, eu me lembrei de uma conversa que eu tive com uma amiga, né? E ela é pansexual, uma parada assim, e ela tem vários amores, né? Ela é poligâmica também. E ela estava me contando sobre isso, né? Sobre essa questão de que, eu acho que eu amo todo mundo, né?
ela não foi tão precisa assim, mas ela disse, eu acho que eu amo todo mundo, sabe? Eu tenho a capacidade de colocar várias pessoas no meu coração. Que, assim, não compreendo muito ela, mas eu entendo o que ela disse, sabe? Eu não sinto a mesma coisa, mas eu super compreendo o que ela disse. E uma das coisas que eu sempre questionei muito foi essa tradicionalidade em relação à família, né? Nossa, ela tem que ser assim a família. Sendo que, para mim, a definição de família, que, aliás, também é um tipo de amor, é justamente, tipo, quem tá ao meu lado e quem eu cuido, né? Que faz parte do ato de amar alguém. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa visão tradicional do que é uma família e sim para algo muito mais simples, que é justamente você amar, né, o outro. Parafraseando o filósofo Stitch, Ohana quer dizer família e família quer dizer nunca mais abandonar, né, cara? Acho É que não verdade. preciso dizer mais, tá ligado? O Rafa tem uma música que diz que família não precisa ter conta sanguínea. É preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. Eu acho que é básico, né? A gente traduz dessa forma. E aí o amor familiar também é outra questão interessante, porque a gente tem pessoas que são da nossa família e a gente ama bruscamente, pessoas que não têm o mesmo sangue que a gente ama da mesma forma. E é muito bizarro, porque a gente não precisa ter laços. E tem coisas que a gente não explica, né? Eu acho que é uma das coisas que ficar um pouquinho mais adulto, né? Porque eu estou na casa do INTA, então ainda me permito não me chamar de velho, sou um adulto jovem, sou um adulto jovem, mas é muito engraçado como a gente começa a ver realmente a vida adulta depois dos 30. Como ela nos remete a tudo aquilo que a gente achava que era verdade. E muitas das vezes é. Né? A gente passa por situações em que pessoas do nosso sangue são meros parentes e pessoas que são de fora nos dão um maior suporte, a gente pode apoiar e contar com elas a todo momento. Em contrapartida, tem situações que pessoas que são do nosso sangue fazem a mesma função. Então, acho que essa questão do amor é muito simbólica, porque a gente não precisa amar as pessoas. Vou falar um relato pessoal rapidinho aqui, só para demonstrar isso. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos e meio. Eu não conhecia o meu pai, né? Ele faleceu de câncer e quando ele faleceu, eu tinha 2 anos e meio, mas ele ficou doente, eu tinha menos de 2 anos. Então, ele ficou internado, enfim. E aí, uma vez, já adulto, meus 20 e pouquinhos anos, discutindo essas questões de amor na família, aí a minha mãe falou assim, minha mãe falou em relação ao meu pai, eu falei, eu não amo meu pai. Cara, para minha mãe aquilo foi um absurdo, foi um insulto. Né? Eu falei, como que eu vou amar alguém que eu não conheço? Ah, mas ele é seu pai. Eu falei, não, ele é meu progenitor, por mais que ele não tenha culpa que ele faleceu, e ele era um cara que foi sensacional para todas as pessoas que o conheceram enquanto vivo, né? Como que eu vou amar uma figura paterna sem ter relação nenhuma, sem relação de afeto, sem relação de carinho? Então, eu tenho respeito pela figura que me mostraram, mas eu também não tenho conhecimento, vamos dizer assim, real sobre a figura que eu chamo ou chamaria de pai. Por isso que eu falo que o amor é uma coisa simples da gente ressaltar e não deve ser romantizada, né? Eu amo meu pai? Não. E não é que é frio, mas eu não tive acesso. Então, a gente não pode romantizar as coisas. Né? Então, você está sendo frio. O amor não é frio, o amor não é calculista, o amor não é lógico. Realmente, o amor não é lógico, mas ele segue uma vertente. Né? Para vocês, ele é o vetor. Não necessariamente ele vai naquela direção exata, mas ele vai naquele sentido. Né? O amor é isso, ele tem um sentido. Se você não conhece, você não ama. Se você não ama, você não pode dizer que tem algum tipo de sentimento, porque aquilo não te remete nada. Né? Eu poderia ver a foto de qualquer pessoa e chamar de pai, e ao mesmo tempo não ter relação nenhuma. Sim, então, isso me lembrou alguns casos de, tipo, por exemplo, as pessoas que têm como se fosse um segundo pai, sabe? Por exemplo, em casa tem aquele cara que de fato é o pai dele ou dela,
e fora de casa tem alguém que cuida dela como se fosse, sabe, um filho ou filha, ou que dá conselhos tão bons, ou enfim, que de alguma forma impacta na vida desse indivíduo, e assim, que esse indivíduo faz com que, né, ele tenha laços, assim, de tanto carinho quanto respeito, né? Esse sou eu, cara. Eu inclusive, já trouxe acho que umas situações assim um pouco vergonhosas para minha mãe, porque quando criança, eu era uma criança muito extrovertida, eu virava para qualquer pessoa e falava: sabia que eu tenho 2 pais? E com a minha mãe do lado. E você necessariamente se remete a outra coisa. Mas não é, a questão é que eu tenho meu pai e eu tenho meu padrasto, que me cria desde os 2 anos e pouco de idade. E com os dois eu tenho uma relação excelente, uma relação que eu sinto paterna, sabe? Do que eu chamo de paterna para mim, funciona assim. Acho que é muito parecido com o que você falou, sabe, Zé? São casos e casos, mas no fim é tudo amor, cara. No fim é tudo a Justamente. mesma coisa. Por isso que é importante simplificar, né? Não ficar, às vezes, dando justificativa. Você ama porque você sente. Se você não sente, você não ama. Não tem que ficar, mas é. Não, não é nada. Seja direto. É simplista, né? A gente não deve romantizar. O amor, ele é muito amplo, mas você precisa sentir. Se você não sente, você não ama. E aí as coisas já são autoexplicativas. Assim, eu não quero ficar estendendo muito, porque eu sei que a gente estende bastante as perguntas, mas eu queria, falar um relato, digamos assim, que ultimamente, assim, eu digo assim, nesses 3 anos pra cá, né? E eu tenho questionado muito o que é o amor, né? Porque eu não sei o que é, assim, obviamente eu sei quanto Então você é um homem questionador. amigos, familiares, etc e tal, mas na questão de relacionamento, o que é sentir, o que é se atrair pela outra, por exemplo, isso é algo que eu venho me questionando muito, sabe? Porque eu tive algumas vivências aí não muito legais em relação a isso e me levaram a me isolar, né? No fim. Quanto nessa questão de romance, não romantizada, mas romance. E eu tenho pensado bastante sobre isso e ultimamente eu tenho não entendido, porque eu ainda não sei o que é, mas eu tenho sentido mais e acho que eu comecei a desenvolver de fato o amor por outra pessoa, sabe? Eu acho, não tenho certeza, mas eu ainda não sei o que é, por exemplo... Eduardo apaixonado. Eduardo apaixonado. Enfim, eu ainda não sei o que é. Isso é uma coisa que eu gostaria de dizer. Apenas o tempo dirá. Cara. Apenas o tempo dirá. Isso é um fato. Se você estiver ouvindo esse episódio, fique esperto. Pode ser a nova cremosa do momento. Alinhamento. Ela nunca saberá quem ela é, tá ligado? Eu namoro ela, mas ela não sabe, ela não tá ligado? Sabe. Clássico. Namorando aquela mina, eu não sei se ela me namora, né? Exatamente, mas enfim, é algo confuso na minha mente. Essa é a conclusão, cara. É que o amor, ele é extremamente necessário, até porque ele inevitavelmente está presente em múltiplos aspectos da nossa vivência. E o melhor de si mesmo, ele é uma forma de amor. Ele é necessário também o amor próprio e ele não te impede de amar as pessoas, de amar um parceiro, de amar um amigo, de amar um familiar. Acho que então eu vou aproveitar aqui, Eduardo. Você falou mais cedo e a gente comentou bastante sobre essa questão do ser humano como indivíduo social, como parte de uma sociedade, uma espécie que biologicamente constrói sociedades. E eu vou aproveitar o gancho para questionar aqui se quanto mais a gente cresce como sociedade, se a gente se distancia como indivíduo. O que vocês acham? É uma boa pergunta. Eu vou deixar o Vitinho falar, primeiramente. Eu gostaria de ouvir o que ele tem a dizer. Eu acho que a sociedade ela tem muitas vertentes. E para a gente pensar no que a gente chama de sociedade, a gente tem que entender o que é indivíduo. E aí eu gosto muito de 2 pensadores que falam sobre essa questão de homem e sociedade. E é o tema da natureza humana. Então eu tenho Rousseau e eu tenho Hobbes. Rousseau dizia que o ser humano ele é naturalmente bom. Quem o corrompe é o espaço, é o trabalho.
Quem o corrompe é o Estado. Então, por natureza, o ser humano é bom. Se a gente vivesse num estado livre de natureza, nós seríamos plenos e felizes. Já Hobbes tem um pensamento totalmente contrário. Ele diz que o homem é o lobo do próprio homem. Eu diria que o lobo é o homem do próprio lobo, cara. Então, o homem é o lobo do próprio homem. E aí nós temos duas situações muito antagônicas, né? Ela tem o 8 e o 80. De verdade, essa é uma pergunta bem longa, mas a gente tem que refletir no que a gente chama de sociedade. Vamos pegar o nosso atual aspecto político, né, onde nós estamos vivendo. A gente tem uma dificuldade enorme de entender que a maioria das pessoas concordam ou concordavam com o atual governo. Porque se as pessoas não concordassem, não teria chegado até onde chegou. Então, a gente precisa compreender que a maioria não necessariamente está próximo de nós. A gente precisa entender que a maioria, teoricamente, tem uma forma de pensar que não necessariamente é parecida ou igual com a microsociedade, a esfera que a gente vive. Então, a democracia é um processo muito árduo, ela é muito complexo. Por que ela é muito complexa? Porque a gente tem uma dificuldade enorme de compreender o direito do outro, o direito de ser diferente, né? Porque a gente quer uma sociedade diferente, mas a gente quer que a sociedade diferente pense igual a nós. E se ela pensar igual a nós, ela não é diferente, ela é igualitária. Exato. Quem disse que a gente está certo? Né? Quem é que disse que o nosso pensamento, as nossas reflexões estão corretas? Então, eu acho que nem Hobbes, nem Rousseau têm 100% razão. Eu acho que o homem, ele é naturalmente bom, desde que ele não sofra ameaça. E não necessariamente uma ameaça de vida, mas qualquer que seja a situação em que tire o direito à liberdade do indivíduo, aí sim, eu acho que o homem é lobo do outro homem. Eu vejo da seguinte forma, vamos dizer assim, o princípio da minha discussão seria basicamente essa. E a gente vê isso muito, por exemplo, numa questão que é a criminalidade do Brasil, né? Que a criminalidade do Brasil, ela é, em grande parte, consequência de uma desigualdade social enorme, né? Que como você mesmo citou, ela tira a liberdade financeira de muitas pessoas, tira diversas oportunidades. Recursos básicos, às vezes, né? Também tira acesso a recursos básicos. Exatamente. Saúde, saneamento. E isso muitas vezes leva uma pessoa, né, infelizmente, para caminhos na criminalidade, né? Então, mas vamos pensar na questão do Hobbes, quando ele fala que o homem é lobo do próprio homem, e de Rousseau, que diz que o homem é naturalmente bom. A pergunta diz assim, você não acha que quando mais a gente cresce como sociedade, a gente se distancia como indivíduo, e aí nós somos ao mesmo tempo naturalmente bons e ao mesmo tempo lobos? Vocês todos se incomodam em ver uma pessoa abrindo um saco de lixo e se alimentando. Vocês todos se incomodam de ver uma criança na rua pedindo comida ou passando por um caso de violência. Mas se a gente passa por aquele semáforo e todos os dias aquela pessoa está ali pegando lixo, aquilo vira normal. Infelizmente. Eu acho que então, aí que está o lobo do próprio homem. Nós somos naturalmente bons, porque aquela situação nos gera desconforto, nos gera indignação. Mas a partir do momento que aquilo acontece todos os dias, entra-se na normalidade. Aí essa normalidade faz com que a gente não se sinta mais tão mal. Mas eu não tenho como ficar dando todo dia dinheiro. É verdade, nós não temos. Mas a gente passa a ver aquilo como normal. A nossa indignação é menor. A nossa, vamos dizer assim, a nossa raiva, a nossa ira por ver um indivíduo, né, rasgando um saco de lixo para comer algo que para a gente não estava bom, passa. Não que a gente não se sinta mais mal, mas a indignação é menor. Então, isso eu acho que a sociedade nos causa frieza. A gente gera um desconforto, a gente gera uma raiva, uma ira momentânea, e aquilo depois
acostuma, entra-se numa normalidade. Então, eu acho que quando a gente cresce, é muito complicado. Porque o que é o crescer enquanto sociedade? Uma sociedade, ela tem que ser justa, ela tem que dar a todos os direitos de equidade. E aí, desculpa do te cortar, porque eu vi que você ia começar a falar, mas só para concluir meu pensamento, não me perco. É o que a gente pensa na igualdade e na equidade. Eu preciso dar a todos as mesmas condições para que tenham os mesmos direitos. Porque se as pessoas têm os mesmos direitos, mas não têm as mesmas condições, está errado. Vou dar o exemplo da educação. Todos os indivíduos que concluem o ensino médio têm direito de prestar um vestibular. Todas as pessoas que têm o terceiro ano do ensino médio concluído têm o direito de prestar o vestibular e acessar uma universidade pública. Os 3 fazem universidade pública. Quantas pessoas da sala de vocês foram de escolas públicas? E aí a gente entra num processo em que a gente vê que todos tiveram direitos, mas nem todos tiveram as mesmas situações educacionais para acessar o seu direito. E quando eu falo de condições, é equidade. E eu posso falar de qualquer exemplo disso na sociedade. Eu dei de educação porque eu acho que é mais fácil para vocês agora na universidade. Se uma sociedade ela não tiver equidade, que é igualdade não só de direitos, mas de situação, de pontos de partida, essa sociedade não evolui. Então a gente não cresce. É verdade. Isso aí que você falou é verdade. Aliás, só nesse ano da pandemia, que eu não sei quantas outras, né? Mas uma boa parte aí das universidades públicas, elas começaram a no caso, exigir metade das vagas para cotistas, sabe? Só nesse ano, né, nesse período de pandemia que foi assim, porque antigamente, né, antes disso daí, por exemplo, a USP daqui, se eu não me engano, né, eu já ouvi muito esse dado, que apenas 1/3 era para cotistas, sabe? Então, assim, a gente percebe que, assim, de fato, tem uma puta desigualdade nesse quesito, e que isso, aliás, é uma das coisas que eu sou bastante crítico, né? Assim... Aí, Dudu, vou pegar o mesmo exemplo que você falou. Um cara de escola pública, que passa numa faculdade pública, mas ele mora na periferia. Às vezes ele não tem grana para o ônibus, porque a gente mora numa cidade que o ônibus custa R$ 4,80. Uma passagem para voltar sai R$ 9,60. Isso, durante 22 dias, em um mês, né, sai aproximadamente R$200. Sai aproximadamente R$200. E aí, quando eu falo que R$200 é quase 17% de um salário mínimo, as pessoas não têm dimensão. Porque 17% de um salário mínimo é muita coisa para uma pessoa gastar muito forte. Ah, mas o cara é estudante, ele paga meia. Não interessa. Que ele ainda paga bastante. Justamente, que ele gaste, então, 8,5% de um salário mínimo só para se manter. Então, a equidade também está em dar a esse indivíduo as condições dele, né? Um auxílio, é o que a gente chama de auxílio permanência dentro da universidade, auxílio alimentação, auxílio moradia. Então, quando eu penso numa sociedade igualitária ou numa sociedade que cresce, eu tenho que pensar em equidade, que é igualdade de direitos. De todas as formas, exatamente. Justamente. Então, eu não posso dar acesso, eu tenho que dar condições de permanência. Sim. Porque se eu não oferecer condições de permanência, esse indivíduo vai abandonar. E é muito difícil uma galera de classe média alta ter dimensão do que é uma necessidade. Isso é um fato. Aliás, assim, não só, tipo, essa questão que a gente não sabe da dimensão, eu diria, quanto do processo, né? Do quão difícil é você ter esses auxílios, por exemplo, que eu sei que são muito burocráticos, entre outras coisas. É uma burocracia complicada também, né? Na verdade, precisa de documentação, não é que é uma burocracia, eles precisam de documentação para comprovar. Tem um filme que a Netflix lançou, mas não seria lançado na Netflix, ele foi uma produção independente, mas foi um acordo, porque os cinemas estavam fechados, é um filme nacional, chama M8, Quando a Morte Pede Socorro. M8, Quando a Morte Pede Socorro. É um filme de um estudante negro
cotista que entra para fazer medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse filme trabalha inclusão social, racismo e umbanda. Cara, é sensacional. Vale a pena. É 1h50 de filme que passa assim, ó, né, mais rápido que um episódio da Patrulha Canina. Vale muito a pena. Chama M8. E aí trata justamente isso. Como esse indivíduo se vê perante aquela sociedade que ele não faz parte. Tem essa, né? No fim, ele não se inclui de verdade, né? Encaixa justamente isso. Então, não é simplesmente dar acesso, precisa dar condições de permanência. Então, quando a pessoa fala, né, quando a sociedade cresce, a gente se distancia como indivíduo? Não. Porque para que uma sociedade cresça, a gente não é quantitativo, é qualitativo. Uma sociedade não cresce em número. Uma cidade é grande, né, não pelo volume de pessoas, né, mas sim pela extensão territorial. Agora, quando eu penso de sociedade, a sociedade não é algo físico, né? Ela é algo também metafórico. Então, a sociedade cresce nesse sentido, ela melhora. E como que uma sociedade melhora? Quando as pessoas têm acesso. E se elas não têm acesso, não adianta elas terem direito, porque elas não estão no mesmo ponto de partida. Tem um vídeo de um professor, né, de educação física nos Estados Unidos, que ele põe todos alinhados. E aí, eu acho que vocês já devem ter visto esse vídeo. Ah, eu já vi. E aí ele fala assim, ó, quem teve o pai presente dentro de casa, dê 2 passos à frente. Quem nunca precisou contribuir com as contas em casa, dê 2 passos à frente. Quem nunca se preocupou em ter o seu telefone cortado, dê mais 2 passos à frente. E ele vai dando situações em que as pessoas que são mais favorecidas vão dando 2 passos à frente. Aí, de repente, ele para e fala para as pessoas olharem para trás. E ele diz que tudo aquilo, aquelas pessoas, aqueles benefícios que eles têm, não tem nada a ver com o que eles fizeram em vida. E realmente, eles nasceram privilegiados. Nós nascemos, vocês, eu, mesmo tendo uma infância muito pobre, né, posso dizer que eu tive mais privilégios do que muita gente que morou na mesma rua. Eu fui criado em periferia, na zona norte de Ribeirão, né? E eu fui criado no Marinsec, eu vi amigos sendo presos, tiroteio, me escondi debaixo da cama, enfim. E eu tive N privilégios, e não só por questões financeiras, mas por uma estrutura familiar. Muita gente às vezes tinha grana, mas não tinha uma estrutura, né? E eu também não tinha pai, então a minha família não era tradicional. Então, tipo assim, eu meio que fugi um pouco da regra. Mas eu tenho que compreender que muitas das pessoas que cresceram comigo não tiveram as mesmas condições, então não adianta eu falar de mesmos direitos. Então, eu acho que a sociedade ela melhora nesse sentido, quando todos passam a ter seus direitos, quando as pessoas passam a ter as mesmas condições de partida. E aí, só para concluir, esse professor, na hora que fala, que essa é uma analogia à corrida da vida, que mesmo que você esteja lá na frente, você não tenha feito nada para merecer aquilo, você já está na frente. E não que aquelas pessoas que estão atrás não tenham condição de ganhar, mas você, por estar na frente, tem uma maior chance de atingir aquilo que você tem como objetivo. Exato, exatamente. E tem uma coisa que eu percebo que a gente tem uma visão, além dessa visão, que normalmente as pessoas não têm, mas a gente tem uma visão distorcida do que é um Brasil melhor, né? Às vezes a gente pensa que é só o dólar abaixar que acabou, sabe? Mas não, existem N coisas que a gente tem que resolver, N reformas, N estruturas que a gente tem que rever, né? E a educação é uma delas que, aliás, impacta, né, nessa questão da gente não conseguir ter um Brasil de fato melhor, né? E não só o acesso, mas isso também, né, dessa questão de permanência estudantil, né? Que, aliás, eu tive uma palestra sobre isso na minha recepção da Unesp. E isso eu concordo com tudo que você disse, nessa questão de que a gente tem que ter equidade para com os outros, né, nessa questão de justiça. Eu acho que eu estava aqui olhando essa pergunta aqui e ouvindo o que vocês estavam falando, e eu fui pensando também talvez um outro lado assim que a gente pode olhar essa questão é a questão de como a sociedade molda o indivíduo, né? Que ele diz, quanto mais a sociedade cresce, e tirando um pouco essa noção de crescimento social que a gente mencionou tanto quantitativamente quanto qualitativamente, se a gente se distancia como indivíduo, né, se tornando parte de
uma sociedade e ela sendo ou não, tornando ou não, quero dizer, o homem bom ou mal, ou ele sendo mal por natureza, enfim. É interessante como como você falou, Vitão, aquela questão de a gente normalizar uma coisa que a gente vê acontecendo na nossa sociedade, que numa primeira impressão a gente repudia e a gente sente desconforto com a situação e a gente naturaliza. Eu acho que eu posso fazer dar um exemplo muito mais presente no nosso momento atual, que é as mortes por pandemia, já causadas pela pandemia de Covid-19, que, Sim. cara, a gente já passou da marca de 15 mil, perdão, falei besteira, 500 mil mortes no Brasil, cara. E isso é basicamente 5/6 da população de Ribeirão Preto, cara. Assim, a gente perde a dimensão disso às vezes, né? A gente por exemplo, a naturalização da morte numa sociedade, e isso acontece tanto pelo o modelo de jornalismo que a gente tem, os meios de transmissão, a nossa forma o nosso digamos assim, o nosso panorama cultural de lidar com a morte influencia todas essas questões. E a gente é naturalizado com isso já. A gente, há um ano atrás, a gente estava ficando surpreso ainda quando tinha morte por Covid. E agora a Globo quase já não está tendo mais. Não vou falar Globo assim, não, só de exemplo mesmo. O Globo quase já não está tendo mais coisa no G1, sei lá, EPTV2 para colocar de marca de mortes, porque. E é esquisitíssimo a gente ser afetado dessa forma e às vezes as nossas próprias concepções de o que a gente considera certo, o que a gente considera errado, o que a gente aceita, o que a gente considera inaceitável, elas são modificadas pelo contexto da nossa sociedade, né? É porque a gente precisa manter uma ordem, Heron. Sim. A ordem das coisas é que elas devem continuar. No exemplo que você deu da morte, a gente banaliza ou a gente não dá sentido total porque a gente não tem nome. Porque quando a morte tem nome, mãe, pai, irmão, vó e avô, aí a morte tem um sentido. Aí aquele número passa a ter um significado. Então, a questão da morte, quando ela não tem nome, ela é somente um número. É como ela não acontecesse. Cara, eu chorei. Eu chorei, como você falou que eu sou blogueirinho, né? Na hora, quando eu tomei a vacina, eu dei meu documento lacrimejando. E eu fui tomar a vacina chorando. Mas eu não chorei por dor. Eu chorei por imaginar quantas pessoas deveriam ter tomado aquilo, quantas pessoas devem tomar e quantas pessoas se negam a tomar por motivos extremamente ilógicos. Porque se a pessoa nega a se tomar a vacina, mas ela vai cumprir todas as medidas sanitárias, eu até posso respeitar. Não sou obrigado a concordar, mas eu posso respeitar, porque ela está se distanciando e medindo, vamos dizer assim, usufruindo de medidas sanitárias. Agora, quando a pessoa simplesmente acha que aquilo é normal e que todo mundo vai morrer mesmo, realmente, a única certeza da vida é a morte. Mas isso não indica... Por irresponsabilidade, né? A gente não indica que a gente deva acelerar. Qual é o catalisador do negócio? Né? Então, acho que a minha preocupação é justamente isso. É uma ordem. Agora, quem estabelece essa ordem das coisas? Se é a mídia, se é o governo, se é a estrutura política do país, se é a ignorância coletiva. Cara, eu li uma notícia ontem, né, que 4 igrejas, eu não vou citar aqui porque me gera processo, eu sou pobre, mas 4 igrejas no norte do país, né, direcionando missionários, pastores, né, convencendo indígenas a não tomar a vacina
porque aquela vacina pode colocar em você espíritos agressivos de homossexualidade e injeta em você um chip criptografado com 666, que é o número da besta. E aí eu fico pensando assim, uma sociedade indígena que tem raízes politeístas, cara, quão importante é essa questão da cultura religiosa para sair do politeísmo para o monoteísmo, e o cara que toma remédio de mato, é fácil você convencê-lo a não tomar algo que é aplicado dentro de você, porque eles não tiveram essas regiões indígenas que são realmente muito mais enraizadas no interior dessas áreas florestais, né, principalmente da região da Amazônia, tiveram pouco acesso ao lado científico. Então, cara, como é cruel imaginar que uma pessoa religiosa leva esse tipo de pensamento para uma comunidade que não teve acesso. Então, é maldoso, cara, porque você está tirando do indivíduo o direito ao conhecimento. Então, vamos fazer assim, ó, você quer tomar? Existe esse lado e esse lado. Você escolhe, mas a verdade está aqui, ponto. Agora, você impor um conhecimento que a pessoa não teve nada prévio, eu remeto isso à reforma protestante de Martim Lutero, onde a igreja só traduzia para o latim e o povo não sabia latim. Sim. Então, o que o padre falava que estava escrito é o que valia, sabe? Está errado. Século XXI, tudo bem que a gente ainda tem rainha da Inglaterra, mas as coisas andam, sabe? Evoluíram. E é esdrúxulo a gente pensar como o indivíduo se sente capaz de levar uma desinformação a um grupo, né? Justamente para ter seguidores, para ter fiéis. Isso me corrói, cara. Eu posso dar uma palavrinha sobre nessa questão, né? Que, por exemplo, uma coisa que recentemente me ocorreu, né? Um relato, né, que me contaram, foi uma discussão, né, entre duas pessoas sobre essa questão, né, da vacina, do Covid e tudo mais, né? E um desses lados estava, né, apoiando o nosso presidente da República, e o outro estava, né, tentando explicar a importância da vacina e a importância, assim, de você, né, como posso dizer, se higienizar, enfim, de você se cuidar, de modo geral, e o outro ficou negando, né, com argumentos muito provavelmente chulos, eu não tenho noção sobre eles, mas a grande questão é, um lado, né, o lado que estava tentando explicar de fato sobre a vacina, ele acabou perdendo um dos seus parentes por conta da pandemia, né, por conta do Covid. O outro não. Então a gente percebe que, assim, um teve, infelizmente, a vivência de ter perdido alguém e que passou por uma questão extremamente, sabe, ruim, e que viu a importância de, né, você se imunizar, e o outro, sem noção alguma, né, estava tentando defender um ponto que, aliás, já foi diversamente, assim, de diversas vezes comprovado que é ilógico, né? Então, assim, a gente presencia muito da tentativa, né, de como posso dizer, politizar, né, as mortes, e não só isso, a vacina. O que não, tipo, ambos os assuntos, eles não casam, sabe? A ciência não vai casar com a política, e não dá para você esbanjar uma ideologia e defender alguém numa situação que a gente só se trata com a ciência, sabe? Com fatos, não com narrativas, sabe? E isso é uma coisa que me deixou muito sentido. Eu fiquei muito mal pela pessoa e pelo que ela teve que procurar. Para essa pessoa, a morte teve nome. Sim, sim. E aí a gente volta, né, a falar a questão da ordem. Quem estabelece essa ordem? E ela disputa o quê? Qual é essa hegemonia de poder social que essa ordem estabelece? Porque se essa ordem for derrubada, a hegemonia também cai.
E aí, se a hegemonia e a ordem cai, quem ordena também cai. E aí o poder corrompe. Então, a gente pensa nesse sentido em que, quando a gente volta, né, no sentido de sociedade humana, e se a sociedade cresce, ela evolui, porque olha onde a gente chegou de novo, mas quando a sociedade cresce, a gente evolui, é esse o sentido, da gente ter empatia pelo outro, que a gente tenha equidade de espaços, porque se esse brasileiro indígena não tem acesso, ele não tem equidade. E ele tem o direito à vacina, mas como ele não teve equidade de conhecimento científico, ele não tomou a vacina, porque ele foi induzido por um pensamento que não gerou criticidade. E não só indígenas, viu? Tem muitas pessoas Sim, sendo mas desinformadas. É o caso dos missionários. Agora, indivíduos coletivamente organizados, como a gente tem em Ribeirão Preto e qualquer outra cidade, que decide por si só, por questões políticas e narrativas, nada que, sem nenhum suporte científico. Né? A gente tem que só tomar cuidado com as palavras. Mas sem nenhum suporte científico, essas narrativas não geram uma criticidade, a pessoa vai pelo achismo, cara, ela coloca em risco a vida de todo mundo. E aí volta. A sociedade não cresce, a sociedade não evolui, porque o meu interesse, ele não pode ser individual através do interesse coletivo. Isso é uma ordem. Né, isso é uma ordem. Quando a gente pega exemplos, e é muito legal quando a gente discute com pessoas assim, falar assim, então você quer que isso aqui vire uma Venezuela, por que você não muda para Cuba? Eu falei, não, vamos mudar só a chavinha, vamos pensar na Nova Zelândia, amigão? Vamos pegar a Noruega, Finlândia. Países com noção de sociedade, realmente, né? Justamente. Eu não coisa que eu estou falando de canhoto, não quero falar só dos canhotos. Né? Aí deixa a esquerdinha de lado. Vamos pegar, então, os destros do mundo, né? A direita. Sim. Vamos pegar Nova Zelândia, Noruega, Suécia, Finlândia, vamos pegar o Canadá. Sim, uma coisa que eu acho muito irônico é que, assim, a gente sabe, né, que recentemente, mais ou menos, né, um mês, eu acho, que faz, eu esqueci o nome do país, calma aí, Israel, acho que foi, que eles tiveram, né, a vacinação em massa lá no país, e eu acho que agora eles estão, a população que foi vacinada, eles estão até liberados de não usar mais máscara. Eu acho que é isso, né? É engraçado como as pessoas que são bolsonaristas, eles usam a bandeira de Israel, e Israel, né, tendo um plano de vacinação e os bolsonaristas sendo anti-vacina. É bem irônico. É controverso, de fato. Mas, ao mesmo tempo, eles sempre colocam o número de pessoas. Sim. Né? Nós temos a 5ª maior população do mundo. Sim. E a gente tem uma estrutura interna geográfica extremamente complexa, logística muito complexa. Muito. Né? Nós temos vacinas que precisam ser refrigeradas a temperaturas negativas, e aí a gente tem 4.000 quilômetros, né, entre ponta a ponta. Então, geograficamente, isso aqui é muito mais complexo. Mas nada justifica o ato de você desmerecer. Então, quando eles apoiam, né, ou a ideia do spray nasal, que foram para buscar e não trouxeram o spray nasal, né, eu adoraria... Você não sabe dessa história? Eu não sei dessa história. Formou-se uma comitiva, né, e foram para Israel para pegar o spray nasal que substituiria a vacina. Era um Sorine mágico. Né? E aí foram, realmente existe esse spray nasal, né? Só que ele funciona através de pessoas que já estão vacinadas. Aí eu não sei dizer como exatamente o spray funciona, mas precisa já estar vacinado, né? A população precisa manter distanciamento, enfim, tem um monte de regrinhas para que aquilo funcione. E aí voltaram sem o spray nasal. Né, foram fazer a comitiva para buscar o spray nasal, foram até lá, foi o chefe, né, foi o 01, né, que é o filho mais velho, foi os outros
Ai, Capanguinhas. segurar palavras. Capanguinhas. Pode ser. Isso. Foi toda ali a trupe do Dick Vigarista. E aí, na hora que eles chegaram, não dá para levar, né? Não vai funcionar. Então, vamos voltar. E aí, a gente começa a ver que realmente as coisas são muito mais narrativas, discursivas, do que propriamente práticas. Isso. Vira sempre um jogo de A ou B, e nunca o interesse coletivo. E aí eu gosto muito de Lavoisier quando ele diz que o povo não deve temer ao seu governo, mas o governo deve temer ao seu povo. E cadê, né? É. Daquelas pessoas que necessitam, sim, de compreender que o bem comum, o bem coletivo, ele é maior do que o meu problema, do que o problema do João Vitor, do que o problema do Eduardo, o problema do Heron, de qualquer um que esteja ouvindo. O interesse coletivo, ele deve ser preservado. O brasileiro, eu sinto que ele é muito alheio a questões, a noção de sociedade, né? De tanto de pertencimento à sociedade quanto a compromisso com ela, né? Tipo assim, parece que existe muito essa noção de que a gente vê no noticiário que as pessoas devem usar máscaras, devem fazer distanciamento, etc. Mas, tipo, as pessoas, não eu, sabe? Os brasileiros, não eu. E vem dessa coisa que a gente... como pode dizer? Esse individualismo absoluto que a gente meio que importou do grandioso Estados Unidos aí, né? Que essa noção de que a minha liberdade é um direito meu e nada, absolutamente nada pode interferir nela, sabe? É inviolável. A máxima absoluta é a minha individualidade, cara. E essas pessoas não sabem que quando você interfere na liberdade do outro, isso acaba não sendo a liberdade, enfim, sabe? Mas ninguém tem essa noção. Você é outro para alguém, né, Edu? Sim. Você é outro para alguém, então o direito dele vai interferir na sua liberdade. Sim. E aí a sociedade caminha. Sim. Aliás, eu queria dizer que eu fui recentemente nomeado como comunista aqui em casa. Só isso que eu queria dizer. Boa. Boa. E não só eu, como falaram que o filósofo Pondé também é. Aí eu dei risada, eu falei, impossível. Mas tudo bem. Para minha família, eu também sou comunista. É a vida, né? Fazer o quê? Bom. Eduardo comunista confirmado, né? Eduardo comunista confirmado. Fazendo a faculdade pública, é claro que eu vou ser, né? Cara. Fazer o ser, né? Tudo aponta para ser. Maconheiro, comunista, que mais? Revolucionário, entre outras coisas. Quais são as próximas perguntas? Cara, eu acho que tem uma aqui bem legal, que ela casa, inclusive, com essa toda a questão que a gente está discutindo de sociedade ainda, que vai na questão da nossa felicidade, se a gente realmente é feliz, ou se a gente tem... A nossa noção de satisfação, ela é construída pela aceitação em sociedade. Se a nossa felicidade ela é uma ilusão pela aceitação, o que a sociedade propõe de felicidade. Olha como vocês estão bonitinhos. A gente começa com amor e termina com felicidade. Que romântico. Uma linha tênue hoje. Hoje tá. Até parece que foi pensada, né, a sequência. João, o que para você é ser feliz, João? Cara, João tá quietinho hoje, tá pesquisando, vamos ver. Felicidade é um negócio de definir. Eu lembro da escola, né, do colégio, uma crônica, não vou lembrar de quem, e falava como um bom físico, muito bem. Sim, que tipo, a felicidade, ela... Era um texto, ele era bonitinho, ele falava que a felicidade, ela nunca tá com você agora, assim, você sempre lembra... Você não consegue reconhecer quando você tá feliz de verdade, você só percebe que você era feliz quando você olha pra trás e para pra pensar. Ou quando você perde, né, aquilo que te deixa feliz. Quando a gente só percebe que a gente perdeu algo que a gente tinha algo importante quando a gente perde, né? Isso aí é um ditado popular, né, cara? Só dá valor às coisas depois que você perde.
Só que ele tinha jeito, de algum jeito, assim, eu não vou lembrar também, gente. Mas Mas a questão É a ideia. é isso daí, cara. Eu acho que a gente vive muito o momento quando a gente tá feliz que a gente não percebe. É isso que tu queria dizer? É, por aí. Tipo, a gente nunca para pra apreciar esses momentos na hora, sabe? Você só percebe Só vive. depois, né? Quando você olha pra trás, assim, quando você tá cheio de coisa pra fazer e você para pra pensar assim, você fala, nossa, eu era feliz e não sabia. E tu sente isso quando você tá fazendo as 25 listas que você tem que fazer na sua faculdade? Cara, eu gosto de fazer, é divertido, mas eu acho que. Bom, não sei. Vocês Eu me não diz um gosto da negócio. minha lembrar vida. do colégio e depois de formado, vocês vão começar a trabalhar e lembrar da saudade das 25 listas. É, E depois vocês vão ficar mais velhos e lembrar do início da profissão, e aí você vai aposentar e lembrar do desenvolvimento da É um profissão. ciclo. é. Mas sobre a felicidade, ela não é constante, né? Nós De não somos fato. felizes 100% do momento e do dia, nós não somos tristes 100% dos dias e dos momentos. Então, tanto a felicidade quanto a tristeza são estados momentâneos. Eu não acho, e nem concordo com a ideia de que a gente só é feliz na lembrança. Existem situações que nos colocam em êxtase, né? E esse êxtase nos gera felicidade. Quando vocês passaram na faculdade pelo esforço, viram o nomezinho de vocês lá na lista, né? Aquilo é um sentimento de felicidade. Aquilo traz a vocês vamos dizer assim, um apanhado de sentimentos que remetem à felicidade. Então, ela não está só no passado, ela também está no presente. O difícil é as pessoas entenderem que estar feliz e ser feliz são coisas distintas. O que é uma pessoa feliz? O que é uma pessoa alegre? Né? E agora, o que é estar feliz? E aí é uma reflexão que eu deixo logo para vocês e depois eu rebato. Mas eu queria ouvir vocês, essa diferença entre ser feliz e estar. Estar. Cara, eu vejo que hoje em dia existe uma. Eu não sei se é legal falar uma linha de pensamento, porque não é uma coisa elaborada, organizada. Mas existe sim uma linha de pensamento que parece que para você ser feliz, você precisa estar feliz constantemente, né? Que entra essa diferenciação que você mencionou, Vitor. Que essas pessoas que digamos assim, elas necessitam ou projetam a vida delas de forma que a cada momento elas vão ter certeza que elas estão felizes. Elas estão a cada momento fazendo exatamente onde elas querem, como elas querem, com as pessoas que elas querem, fazendo o que elas querem e que isso as torna feliz. E isso eu acho que de certa forma, ela cria um pouco de. Ela tira um pouco a graça da felicidade, que, que ela fazer parte de um. Quer dizer, eu vou melhorar o que eu falei. Ela tira um pouco a graça do estar feliz, que é fazer parte de um todo que pode sim compor o você ser feliz. Porque eu acho que você ser feliz não tem nada a ver com você estar constantemente feliz, não tem a ver com você. Não sentir tristeza, você não sentir raiva, você não sentir frustração, porque afinal esse é um tipo de situação que parece, eu acho que você pode de certa forma representar como a soma do seu saldo com o seu prejuízo, né? E você tentar entender se por exemplo, será que eu fui feliz hoje? Será que no meu dia, hoje eu chego no final do dia e eu tô orgulhoso do dia que eu tive? Poxa, passei uns maus bocados, o patrão tava de mau humor, deu aquela ferrada lá, mas, poxa, peguei o ônibus vazio, não choveu na minha cabeça enquanto eu tava andando. São coisas assim que você faz esse balanço e você pode achar felicidade ainda assim. Você tem que entender o que pesa para você, eu acho. Eu acho que assumir que você precisa estar constantemente feliz torna que aquilo que você está vivendo não é felicidade mais, se torna o comum, sabe? Porque a felicidade, eu acho que ela tem muito a ver com singularidade, sabe?
Isso daí, eu ia falar sobre isso, né? Poxa, se estar feliz é algo constante, né? Então a gente não tá feliz, porque vai chegar num ponto que a gente vai ver, assim, isso tudo aqui é comum e a gente não vai, de fato, aproveitar essa individualidade da felicidade, né? E uma coisa que o Victor tinha citado, né, que são momentos, né, entre a felicidade e os momentos não felizes, né, se eu posso dizer assim, é algo que, se eu não me engano, Schopenhauer, né, que ele tinha essa ideia, né, um pêndulo, né, que, tipo, grande parte do momento você trabalhava para ser feliz, aí chega no momento que tu aí depois tu volta a batalhar novamente e sofrer tudo aquilo que você sofre para depois ficar feliz novamente, enfim, é um ciclo. Vou contextualizar com vocês físicos. Imagina uma onda, tá? Uma onda de prospecção sonora. Quanto maior a crista da onda, menor o alcance dela, certo? Sim. Quanto menor a crista, maior o alcance. A felicidade, ela é algo que ela é contínua. Ela é como se fosse uma onda menor. O problema é que a gente dá valor aos picos de alegria e os picos de tristeza, que são, na realidade, essas cristas maiores, né? Que são curtas, porém são ondas mais fortes. Se a gente for parar para pensar o estado de alegria, que é aí sim, a alegria é aquilo que te desperta. Mas a felicidade é algo que você está disposto a experimentar. Então, quando eu falo, uma criança é feliz, nós somos felizes, é um adulto feliz, não que ele não tenha momento que não seja, mas que ele tem no somar das coisas atitudes que são positivas, que levam a ele a ter esperança, que levam a ele a ter momentos de prazer com pessoas fazendo muita coisa ou fazendo nada. A felicidade é o resultado de tudo isso. É um período inteiro. Sim. A gente pode falar, então. Sim, é isso. Então, por exemplo, você é feliz? Você se considera assim? Você, Eduardo, se considera um cara feliz? Eu me considero uma pessoa feliz. E se a gente for parar para enumerar, você vai ver que a maioria das coisas que faz com que você seja feliz, elas não têm preço, elas têm valores. E esse valor atribuído, ele é sentimental. Por isso que a gente mede a alegria e a tristeza, né? É aquela ideia do luto, né? Imagina quando você perder alguém, né, muito próximo, e aí o que fica na realidade são todas as memórias positivas, só que naquele momento aquelas memórias positivas não interessam, porque aquela pessoa já não vai estar mais presente na sua vida. Então, naquele momento do luto, a gente esquece de relembrar todo o histórico positivo. A gente fica preso ao momento, à tristeza, à perda. Né? É por isso que eu gosto muito da ideia do Dia de los Muertos no México. Sim. Porque eles fazem uma comemoração totalmente diferente do Dia de Finados. Não que eles fazem festa quando a pessoa morre, não é isso. A gente não deseja a morte de ninguém. Mas eles agregam sentimentos, eles agregam alegria à história da pessoa, ao que a pessoa fez em vida. Eles agregam sentimentos a toda a história, vamos dizer assim, positiva que o indivíduo teve no período terreno. Eu acho que isso, às vezes, a nossa sociedade esqueceu, né? Outra questão que eu acho que é importante a gente pensar na sociedade é a cobrança atual, né? Quantos de vocês já escutaram, né? Vocês precisam ser alguém na vida, vocês precisam estudar para chegar lá, né? O que é ser alguém na vida? O que é chegar lá? O que é dar certo? Né? O que é essa aceitação que a gente precisa ter pela sociedade para ser feliz? Aí eu volto lá na primeira. É uma questão egoísta de você compreender que é o seu estado, é a sua vida, é o seu momento. Se você não está bem com você, não existem momentos de alegria. E aí existem estados depressivos e as pessoas que são depressivas. Então, todo mundo pode ter um estado depressivo, mas não necessariamente é depressivo. Então, existem esses picos, tanto de sentimentos bons quanto de sentimentos negativos. Não necessariamente eles são contínuos.
né? É bacana a gente sempre pensar nisso. Então, quando a gente fala assim, eu não sei se vocês escutaram isso, né? Enquanto físicos. Mas vocês vão ser físicos, vocês vão fazer da vida, né? E aí vocês têm uma gama enorme de coisas para fazer. E por mais que vocês falem, mas isso dá dinheiro, então a sociedade se baseia em questões financeiras. E aí a gente já responde. O que é ser alguém na vida? É você ter muito dinheiro. O que é você chegar lá? É você ter um excelente emprego com um excelente salário. Mas tem alguém aí que se satisfaz e rejeita um aumento? Falou, João Vitor, você é meu funcionário, você é um excelente cara. Você ganha 10 mil, vou te pagar 14. O que você acha? Aí você vai virar para mim e falar assim, João, não, Vitão, tô bem com 10 mil? Ou você vai acertar os 14? Vou aceitar os 14, né? Exatamente. Menino esperto. E depois disso, se eu te oferecer 17, você não vai ficar bem com os 14, você vai querer o 17. Então, não existe um limite. Não existe o chegar lá. Então, enquanto a gente colocar essa felicidade com preço, a gente esquece dos valores. Então, lembrem-se, né? A felicidade é aquela ondinha de crista curta, mas de longa duração. Né? Ela é o espaço, ela é o somar, ela é o resultado, né? Sim. Eu acho que assim, quando a gente fica nessa viagem, né, tente encontrar o que te satisfaz, né, e é importante o questionamento, né, de tipo, o que está realmente me agradando, ou e isso inclusive entra de novo naquela questão de a gente fazer algo para agradar alguém, né, às vezes agradar a expectativa que os nossos pais têm conosco, ou enfim, quem tem, né, de o que a gente vai ser da vida, se a gente vai fazer uma faculdade, porque às vezes a gente esquece que para certas pessoas fazer faculdade não é um objetivo que faz sentido dentro do que ela quer, né? Exatamente. Exato. Cara, eu lembro ainda até hoje de um professor que ele diz, cara, se teu objetivo é ser Mr. Olímpia, o que você tá fazendo aqui, cara? Vai pra academia, meu. E eu acho que é isso. Às vezes a gente fica nessa pira de que, nossa, mas o ser humano vive há tanto tempo em sociedade que já construiu toda uma matrix de possibilidades que me limita a escolher aquilo que não sou eu que eu quero de verdade, na minha essência pura e natural, né? Eu tô preso aqui nesse ciclo vicioso de buscar uma felicidade falsa. Mas eu acho que não é bem assim, cara. Eu acho que você tem capacidade de saber de buscar entender o que você sente, sabe? Se você é feliz ou não. E querendo ou não, a gente não. Se a gente está vivendo uma matrix formada pela construção social milenar do ser humano, que diferença faz, cara? O importante é o que você está vivendo e como você genialmente, na minha opinião, ilustrou, Vitão, manter mais mais cristas do que vales na nossa ondinha da felicidade, né? Sim. E pode falar, Du. Eu lembrei o que eu ia dizer, que é assim, que as pessoas botam muita expectativa na gente. Você tem que alcançar algo grandioso, vai. E aí você olha para a pessoa e se pergunta, será que ela alcançou aquilo que é grandioso para exigir de mim? É algo que a gente pode se questionar, sabe? Vai além do o que é grandioso para o que é grandioso para aquela, né? Justamente. E para mim, né? Eu vejo assim, né? Na linguagem acadêmica, vocês vão conhecer professores na faculdade que tem ali o doutorado e que dão uma aula fodida de boa, e vocês vão ver professores pós-doutores que se falam assim, irmão, que você está fazendo aqui, velho? Né? E é muito doido, porque a pessoa fala assim, nossa, o cara fez PhD, sei lá, em Stanford. Fala, e o cara é um lixo, né? E vocês vão passar por situações extremamente concluentes, mas quando a pessoa fala, eu tenho doutorado, e fala assim, top. Sim. E aí você passa por uma titulação, né? E aí eu brinco muito, tipo, doutor é uma titulação acadêmica, não é pronome de tratamento. Sim. Isso, aliás, é uma coisa que eu sou, assim, não crítico, mas, por exemplo, eu tenho alguns familiares que quando eles vão, qualquer pauta que a gente conversa, né? Eles tendem a usar um tipo de argumentação que é basicamente, eu pego
alguma coisa que um outro alguém fala, e antes de eu apresentar o que essa pessoa disse, eu falo o que ela fez, né? Como se fosse para validar tudo aquilo que ela... como se fosse... como se a posição social dela já validaria o argumento, entendeu? Isso é uma coisa que eu sou bastante crítico. Cara, só porque você tem, sei lá, um PhD ou porque você fez qualquer outro tipo de coisa, não quer dizer necessariamente que você esteja certo, se, obviamente, né, não for algo de fato, sei lá, científico, que tem toda uma metodologia. Mas ainda assim tem perspectivas, né? Mas, enfim. E isso eles usam, por um exemplo, né, em debates que são políticos, exemplo. E, tipo, isso é algo totalmente relativo. Então, logo, o que essa pessoa é ou não é, não necessariamente é válido, entendeu? Pro argumento em si. Isso é algo que eu sou bastante crítico, essa classificação de seres por status social, entendeu? Falando disso, em algum lugar eu vi, foi no SciCast, não lembro, que eles falam que a ciência só anda quando alguma grande figura morre, porque, tipo, se você tem uma grande figura, assim, tipo, sei lá, o Einstein, você não vai querer bater boca com o Einstein, sabe? O povo tem medo de chegar e falar assim, não, você tá errado. Desmentir, né? E aí a ciência não anda, né? Fica parada naquilo que aquele grupo pensa. Isso daí me lembrou uma história. Eu não sei se vocês sabem a história de, acho que foi Rutherford, né? Eu não lembro qual que era o nome do cara que ele estava contra, né? Para ele desenvolver o modelo atômico, alguma parada assim. Mas o Bohr, ele teve que contrariar a ideia de Rutherford, né? Porque, assim, ele estava contra um outro cientista aí, que eu não vou lembrar o nome dele, e basicamente o próprio aluno dele que ele chamou para contrariar aquele outro cientista contrariou o Rutherford, entendeu? E tipo assim, isso é algo que a gente não imagina e é algo que Bohr ele teve medo, sabe? Mas ele teve que fazer isso para desenvolver O modelo atômico dele, né? A proposta Sim. dele. Então, tipo, é um fato isso daí que você disse. A gente tem medo, às vezes, de, tipo, contrariar alguma estrela, né, na nossa área. Cara, a ciência, assim, pessoas que produzem conhecimento científico, eu acho que é muito difícil ela estar certa para a vida toda, sabe? Por exemplo, o Stephen Hawking, ele morreu, aí faleceu, infelizmente, esse ano, fazem 4 anos do falecimento dele. E recentemente tem um físico italiano, se não me engano, infelizmente eu não vou me lembrar o nome dele, que ele digamos assim, está ganhando espaço na cena mais popular, assim, da física, que ele contraria algumas ideias, ou assim, não necessariamente desmentindo, desbancando totalmente, mas ele desmente algumas propostas, faz algumas adições ali, e isso é um processo, cara. A ciência é isso. A ciência ela não tá ali para alguém brilhar, ela tá pra gente aos poucos ir descobrindo e aperfeiçoando a nossa forma de fazer ciência. Todos têm lugar para brilhar ao sol. Exatamente. E não só isso, do contrário, é bom que, nesse caso da ciência em específico, é bom que nos contrariem, né? Afinal, a gente só vai desenvolver melhor alguma metodologia, teoria, etc., se a gente for contrariado, porque isso gera uma dialética, enfim, né, uma síntese, né, sobre aquele assunto. Eu tive o prazer, faz uns 15 dias, de ter sido convidado pelo meu orientador, né, na época da graduação, para fazer um colóquio, uma palestra, né, acadêmica, para a galera que está agora na universidade. E eu sou da turma 1, cara. E eu conversei com a turma 23. Nossa. Eu olhei, eu falei assim, caraca, passou, né? E, tipo assim, quantas pessoas formaram e eu me senti extremamente honrado em estar ali trocando ideia com um cara que é pós-doutor em geografia cultural, é referência em geografia cultural e regionalização no Brasil e na América Latina, fez o pós-doc dele em Tel Aviv, né, em Israel, ele é judeu, então, assim, é muito doido, e eu tinha embates homéricos com ele no período da monografia, porque eu acho que eu comentei isso no primeiro podcast, né, no episódio 1,
onde eu sou cristão, ele é judeu, e eu estava falando sobre o islamismo. E, cara, era muita discussão teórica, inclusive sobre nomenclatura, se é Muhammad ou se era Maomé, e qual era a diferença, e por que tinha essa diferença. Então, assim, eu lembro que ele me emprestou um livro, O Sagrado e o Profano, né, do Mircea Eliade, uma obra-prima, assim, dentro da antropologia cultural. E aí a gente tinha embates, cara, enormes, e naquele momento eu tinha dias que eu tinha raiva, porque ele me fazia ficar puto, sabe? Porque ele me perguntava umas coisas e eu respondia, ele perguntava outra, eu respondia, ele perguntava outra, eu respondia. E era uma coisa assim, era um diálogo socrático, mas ao mesmo tempo eu era esmagado, né? Eu era esmagado. Quando a gente terminou o trabalho, né? E eu lembro que eu fui o único daquele período, daquelas turmas, né? Que formam juntas. Eu fui o único que tirei 10 no TCC, no trabalho de conclusão. E dá aquele alívio, aquela felicidade, aquele êxtase. É um orgasmo, né? Vontade de rasgar a roupa e falar assim, terminei essa bosta. E ele olhou para mim e falou assim, agora o trabalho continua. Então, assim, eu pude perceber que não existe um limite, um fim nessa parte acadêmica, mas é sempre a indagação. E ser convidado para ele, para expressar o meu trabalho e falar realmente para a molecada, tinha gente que já estava mais velha que eu, só está entrando na faculdade agora, mas de você colocar ali uma percepção científica, isso é muito gratificante. Então, acho que a ciência ela tem esse campo, né? Eu acho que a educação por si só ela traz. Por isso que é interessante essa questão da gente ser realmente feliz e satisfeito, não porque a gente deu certo, mas porque na nossa concepção a gente faz o que é certo. Então, a pergunta, né, retomando a reflexão da pergunta, será que a gente é feliz? Né? Perdão, será que a gente é realmente feliz ou satisfeito porque a gente deu certo na sociedade? Eu não acho que a gente dá certo na sociedade. Eu acho que a gente é feliz com o que a gente faz. Isso reflete no que a gente dê certo, entre aspas, né? Uhum. Esteja aí numa situação em que a gente consiga fazer bem aquilo que a gente se propõe. Sim. Acho que é essa a lógica. E não necessariamente quem, entre aspas, deu certo na sociedade é feliz, né? Está feliz. Justamente, tem essa também. Né? Porque aí você tem essa questão de dar certo socialmente através do capital. E Sim. Nem sempre aquele que representa o maior volume de capital, ele é satisfeito ou se considera feliz. Sim, sim. Cara, eu acho que a gente acabou, inclusive, a quarta pergunta que a gente tinha separado aqui, a gente acabou, de certa forma, a gente arremata ela aqui, questionando se não houvesse dinheiro, né, se não houvesse capital na nossa sociedade, se a gente seria feliz de verdade, né? E aí eu acho que só essa nossa... você acha que essa noção que a gente chega aqui de que a felicidade, querendo ou não, você tem que encontrar o que ela significa para você, né? Eu acho que o dinheiro acaba sendo uma variante nisso, mas que, sabe, tendo ou não, sempre vão ter coisas que a gente pode atribuir como isso aqui é a razão pela qual as pessoas têm desigualdade e são infelizes, sabe? E sempre vão ter coisas assim, e tem pessoas que são felizes só com dinheiro, tipo, querendo ou não, então... Menos o Eduardo, que é o comunista da família. Você e o Eduardo, vocês odeiam dinheiro, né? Sim, eu odeio dinheiro. Eu vejo dinheiro, eu cago nele. Vocês ganham 50 conto de Natal, vocês botam fogo, imaginei. Eu acho que a questão da satisfação em relação ao dinheiro é muito importante. Aquele dinheiro, aquele salário tem que ser satisfatório, e não só no volume dele, mas como você chegou até, né? Independente, eu não sou romântico na questão de a gente tem que trabalhar só por amor, porque a gente não faz fotossíntese, né? É verdade, tem que ser realista nesse caso. A gente tem anseios, a gente tem ambições, mas a gente tem que ter valor profissional, e às vezes o nosso valor profissional não vale o preço que nos pagam. Quantas vezes vocês vão passar por essa situação, quem está ouvindo pode ter passado, eu já passei,
de muitas vezes ter que se sujeitar em situações que são totalmente inaceitáveis nos seus valores, mas porque você tem uma obrigatoriedade financeira. E aí você engolir aquele ouriço, né? Você tem que engolir aquele ouriço, rasgando sua garganta, para você ter que manter o padrão até conseguir outra coisa para que você não engula mais. Então, acho que essa satisfação, e aí volta na questão da felicidade, né? Eu acho que uma coisa ali complementa a outra, faz com que você consiga ter um momento prazeroso de utilizar o seu dinheiro, porque caso contrário, o seu dinheiro vira válvula de escape para você atingir a felicidade. E aí você vai usufruir desse dinheiro, vai gerar situações que te levam ao prazer e satisfação. Mas o ato de trabalhar, não. Eu acho que aí eu acredito nesse equilíbrio. A gente tem que fazer algo que realmente, não vou dizer que dê dinheiro, porque isso é muito relativo, igual o exemplo do salário que eu dei com o João, mas eu acho que tem que ser algo que satisfaça parte dos seus desejos, né? Eu, por exemplo, sonho em ter uma Porsche, mas eu não vou comprar uma sendo professor, eu já tenho essa realidade. Mas dá para a gente ter um carrinho, né? Dá para a gente fazer uma viagemzinha. Eu acho que a gente tem que equilibrar esses pontos, mas que o dinheiro ele não traz, por si só ele não traz felicidade, né? O dinheiro por si só não traz felicidade, mas sem ele na sociedade atual, na visão ocidental que nós temos, tão pouco a gente seria feliz também. Sim, e tipo assim, eu diria que também o dinheiro, por mais que tem alguns empregos que não tenham tanto assim, um valor abastado, né? É um fruto do seu esforço também, em alguns casos, né? Porque tem casos que também não é bem assim, infelizmente. Então, você tem que saber respeitar o dinheiro que você ganha. E, claro, né? Sempre tentar ficar na melhor situação, tanto quanto para os seus valores, quanto para tentar evoluir, né? Para tentar conseguir mais e mais, da forma mais justa, que não interfira nos seus valores morais. Possível. É isso. É assim que eu enxergo. Cara, eu acho que antes da gente ir para os finalmente, eu acho que é mais do que requisitada aquele momentinho especial que são as nossas recomendações culturais, não é mesmo? Sim, para a gente, nesse limbo que é de conhecimento que a gente deixa os nossos ouvintes entre um episódio e outro, eles terem alguma coisa para consumir, né? Para consumir até o próximo episódio ser feito. Exato. E eu vou começar, eu mesmo tem algumas sugestõezinhas aqui. Eu vou sugerir uma série que muita gente já deve conhecer, provavelmente, ou se não assistiu, já ouviu falar, que é Lucifer. Que eu comecei a assistir faz pouco tempo, e eu gostei, cara. Eu gostei de verdade. Eu acho assim. Ela é uma série bem mainstream mesmo, mas ela é bem legal. Eu acho que eu gosto da ideia de você pegar figuras. Da mesma forma que você pega figuras mitológicas, como você faz com figuras da mitologia grega, da mitologia nórdica. Eu gosto quando você pega figuras bíblicas e você coloca elas em situações e conflitos humanos. E eu gosto desse tipo de análise, desse tipo de reflexão. E a série é divertida. Eu acho que vale passar o tempo e é divertido. Tem alguns questionamentos interessantes. E eu vou recomendar também um filme que também muito já assistido, mas eu preciso falar um pouquinho da minha experiência com ele, que foi Interestelar. Que, mano, surpreendente. Pasmem. Eu não tinha visto esse filme ainda. Tinha visto esse filme até um mês atrás, praticamente, cara, como físico. Eu vou falar que eu não me arrependo, porque olha só, eu acho que eu tive a melhor experiência que eu podia ter com esse filme. Porque se eu tivesse assistido ele antes, porque tipo, esse filme é de 2014, se eu tivesse assistido ele antes, eu não ia ter entendido bulhufas da parte física dele.
E eu fui assistir ele agora. Então agora, pelo menos essa parte eu captei, a minha experiência foi muito mais gostosa. Se eu tivesse assistido lá atrás, não entendido, e agora reassistido com conhecimento da física, não ia ter a mesma magia. Então acho que eu tive um pacote de experiência legal e eu vou recomendar. A trilha sonora desse filme é monstra. O filme inteiro é um monstro. Eu posso falar que assim, tá facilmente entre os meus filmes favoritos agora. Não gosto de classificar, mas esse com certeza tem um lugarzinho especial. E então fica aí a sugestão. Bom, vou passar a palavra aí para o grande Vitor. Vitão, qual que é a sua sugestão para os ouvintes de casa aí? Cara, agora eu tenho uma nova nomenclatura, né? Eu sou cringe, como que é? Green? Cringe. Não, diga. Ou você é feliz. Isso aí, vocês entenderam. E aí eu gosto de Disney, né? Não tem jeito. E pelo Disney Plus tem uma sériezinha que eu comecei a assistir essa semana, chama Misteriosa Sociedade Benedict. E ela é bem aguinha com açúcar, mas ela traz uma reflexão muito, muito pesada, porque são 4 órfãos que são, vamos dizer assim, colocados juntos por um cara que é muito rico para tentar descobrir quem é que causa o caos na sociedade. É um período que chama emergência, que dá para a gente contextualizar com a pandemia, né, em relação à ansiedade, crises de nervosismo, síndrome do pânico. Então, assim, se você souber ler as entrelinhas da série, ela traz uma quantidade enorme de gatilhos para você entender. Chama Misteriosa Sociedade Benedict. É muito legalzinha, né, para você passar o tempo, assim. Então, Disney Plus. Nice. Propaganda aí, paga nós, Disney. Sim, por favor. Por favor, precisamos. Como eu não gosto muito do Eduardo, eu vou passar pro João. João, qual a sua... Bom, é isso aí. Muito obrigado. Então hoje eu vou fazer uma recomendação que foi me recomendada pelo ilustríssimo colega Costa, também conhecido como Oliveira, Mestre Olivaras, que é um anime que chama Wonder Egg Priority. Não sei se vocês escutaram, ele ficou bem famoso agora. Já tenho que assistir, já vou falar. Eu também tenho que assistir. E ele é muito legal e ele trata de um tema assim que é meio complicado, mas ele trata com muita responsabilidade, que é sobre suicídio. E ele ele trata bem, ele mostra não só o lado da pessoa, como também o lado de quem fica. Como isso como isso faz mal para as pessoas que ficam também, né? Então é muito bonitinho. Se você estiver precisando de ajuda, procure. Não fique sofrendo sozinho, mas assista o anime que é uma boa. Sim. Esse wholesome, cara, muito bom. E por fim, contra a minha vontade, Eduardo, por favor, o que você tem para falar aí? Eu tava tentando aqui procurar algumas coisas que eu tenho para recomendar que eu recentemente comecei a escutar, né? Eu vou falar de música, que novamente eu gosto muito de dar recomendações de músicas, que é uma música indie, se é que eu posso dizer, né? De um brasileiro, né? De uma banda brasileira, chamada O Grilo. E o nome da música é Contramão. Uma música muito boa, ela tem um estilo, é um rock meio pop. Então, bom, se você gosta desse estilo, acho que você vai se identificar bastante, né? É uma produção brasileira e eu te garanto que é muito boa. É um pouco underrated, então aproveita e, mano, compartilha, porque é cultura nossa e a gente tem que compartilhar. Cara, eu acho que essa foi uma conversa muito gostosa. Acho que assim, eu não sei se o Eduardo fez intencionalmente a seleção dessas perguntas, mas todas elas, acho que uma foi muito gostosa, a transição de uma para outra. Exatamente. Sim, não foi, eu juro que foi, tipo, o pior é que eu fui escrevendo, tipo, eu fui lendo, eu fui escrevendo sobre elas, por exemplo. Essa aqui é mais comunista, essa aqui é mais red pill. Aqui, ó, comuna, filosofia, curió, Big Bosta. Big Bosta. Então, foi simplesmente aleatório e deu certo, olha só. E, Vitão, cara, foi extremamente prazeroso, cara, ter mais uma vez essa conversa com você. Agregou demais e eu sou suspeito para falar que eu tenho um xodó enorme por você, cara, enquanto professor, enquanto amigo. E eu só tenho a agradecer, cara, pela participação. Espero que você tenha curtido também. Se tiver algumas últimas palavras aí. Mas é sempre um prazer enorme.
compartilhar, trocar ideia. Eu gosto demais de conversar, então eu acho que a gente só evolui dessa forma, né? Trocando ideia, refletindo e aprendendo sempre. Sim. Muito obrigado mais uma vez. Não tem mais as perguntinhas, mas se vocês precisarem de outros assuntos, direcionamento, qualquer coisa, estou à disposição, né? Fazer outro capítulo, que é um prazer enorme poder trocar essa ideia com vocês. Você sabe a estima que eu tenho por você também, Heron, desde de gurizinho, né? E o João e o Eduardo, assim, já fazem parte do nicho, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado mesmo pelo convite. E estamos aí. Para a próxima, se precisar, estamos juntos. Cara, Opa, excelente. a gente vai precisar sim, é sempre bom trazer de volta as pessoas. Aqui, assim como a nossa conversa antes de começar, vem uma vez, gostou, vem sempre, entendeu? Não tem outra. E, gente, eu vou te pedir encarecidamente para você dar uma olhada nas nossas redes sociais, se você ainda não nos segue. A gente sempre está avisando quando os episódios estão para sair. E você compartilhando por lá ajuda bastante a gente. A gente, de vez em quando, está postando uns cortes lá, as partes que ficam bem bacanas e cabem ali num momentinho para resumir para vocês. E ouça a gente em todas as nossas plataformas. A gente está sempre aí no YouTube, no Anchor, no Google Podcasts, no famosíssimo Spotify, no Deezer, onde você procurar Apple o Podcast. Apple Podcast também, aí se você usa iOS, né, se você é todo burguês. O Pixel Policy tá aparecendo no Facebook, daqui a pouco tá em todos os lugares. E é isso, cara. Ajuda bastante se você compartilhar. Compartilha com a sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, seu vizinho, com o seu cachorro. Tem mais uma coisinha, uma coisa nova. Nós estamos no Patreon. Nem eu sei de coisa. Nós estamos no Patreon. Então, se você quiser, né? Se você, assim, a gente ainda está começando, mas a gente tem uma página lá. Então, se você quiser contribuir com doações para a gente começar a desenvolver melhor tanto a nossa técnica quanto o nosso aparato técnico para ter uma qualidade boa para vocês. Qualidade de áudio melhor. Você pode lá depositar 2 contos. E isso vai ser o suficiente para pagar a edição, que eu sofro demais. Então, tá aí na nossa descrição, caso você queira contribuir com a gente, viu? E acho que é isso. Maravilha, cara. Obrigado por ouvir até agora. Obrigado mais uma vez. Obrigado, João, Eduardo. Sim, então, muito obrigado. E aproveite os próximos. E estamos aos pouquinhos elaborando mais temas legais. E adeus. Uma boa noite. Até a próxima. Nós.